dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta manhã de domingo abençoado que o Senhor nos deu, vamos dar início à escola bíblica dominical. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estarmos, Senhor, mais uma vez, Senhor Jesus, para, Senhor, transmitir a Tua palavra, Senhor, ao Teu povo, ó Pai. Abençoe cada um, Senhor, abençoe a nossa professora da Escola Bíblica Dominical, o pastor presidente, Senhor, desta casa. Ó Deus, abençoe os Teus filhos e os Teus servos. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estaremos ainda com a nossa revista, né? Corpo, Alma e Espírito. A lição é a lição de número 5. Se você tiver a lição aí nas mãos, abra sua revista, que tem por título Corpo, Morada do Espírito. O texto bíblico básico está em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Também Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também vamos ler o nosso texto áureo, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 18, e diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Neste momento, estaremos ouvindo o estudo da palavra do Senhor com a pastora Graças. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com essa série de estudos falando sobre corpo, alma e espírito. E a lição de hoje, conforme já foi lido pela nossa irmã Ana Paula, vai abordar o tema do corpo como morada do espírito. Nós vimos na lição passada a maneira grandiosa, maravilhosa com a qual o Senhor criou o nosso corpo para abrigar a vida, para ele se relacionar com o meio externo, para ele ter relacionamento com as coisas criadas, terrenas. E hoje, nessa lição, uma das coisas que nós veremos é a maneira grandiosa e o privilégio com o qual nós fomos criados no sentido de poder receber o Espírito Santo e ele habitar em nós. Nós vamos estudar nessa lição 3 unidades. A primeira unidade, quem é o Espírito Santo, ações do Espírito Santo no homem e templos de Deus. Quem é o Espírito Santo? É o tema que nós vamos abordar hoje. Hoje fala-se muito no Espírito Santo, se atribui muitas coisas a ele, mas será que muitas das manifestações que nós vemos por aí são de fato obra do Espírito Santo? Então, esse é um tema que nós precisamos estudar, né? E qual é a relação que ele tem com o nosso corpo físico? Não é verdade? Uma vez que estamos falando de corpo, alma e espírito, qual é o relacionamento que o Espírito Santo então vai ter com o nosso corpo? Então, queridos, nós vamos estudar essas três unidades dentro dessa lição.
E eu gostaria de falar com os irmãos para sempre estudarem as lições anteriores, né? Porque as nossas lições seguem uma sequência. Também eu gostaria que os irmãos colocassem aí nos comentários se vocês querem continuar recebendo a lição escrita em PDF. Caso os irmãos queiram continuar recebendo, nós estaremos enviando. Mas se os irmãos não quiserem, preferirem somente os vídeos, os slides, comentem também isso aí, tá bom, queridos? Então, vamos lá, vamos estudar, então, esse tema. Relembrando, então, aqui, queridos, nós vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, segundo um modelo tridimensional, né, com espírito, com alma e com corpo, para refletir a glória de Deus. Então, esses três elementos deveriam conviver em harmonia, mas o pecado, nós vimos na lição 3 que a queda fez com que o espírito do homem morresse, né? Então a alma passou a governar esse homem, passou a deixar de ouvir a voz de Deus, passou a deixar de ter contato com as coisas espirituais, contato com a voz de Deus. Então passou a prevalecer no homem as suas paixões, a sua natureza distorcida e pecaminosa, agora passa a governar as ações do homem. E aí nós vamos ver Jesus falar em seus ensinamentos, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso? Se não for regenerado. Então nós vamos ver que o homem vai precisar ser regenerado para que ele possa ver o reino de Deus novamente. Então, queridos, nós vamos ver aqui, eu trouxe essa figura para a gente entender melhor a regeneração. Nós vamos ver aqui que antes do pecado, né, o espírito ele estava lá no topo desse triângulo, ele governava o homem. Depois do pecado, a Bíblia vai dizer que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, destituídos fomos das perfeições de Deus. O espírito morto já não pode mais comandar as ações do homem, né? Então a alma agora comanda o corpo e o espírito do homem está morto. Então é necessário então que haja um novo nascimento para que novamente o espírito do homem seja regenerado e ele possa então ouvir a voz de Deus, ouvir as coisas do espírito, enxergar o reino de Deus e governar então as suas ações, a sua alma, o seu corpo, as suas emoções. E como que isso acontece, né? Através da fé no Filho de Deus. Através da fé em Cristo Jesus, é que o homem pode obter um novo nascimento, pois através desse novo nascimento, o Espírito de Deus regenera o espírito do homem e passa a habitar nele. Então, a regeneração, o que é? É a ação mediante a qual o Espírito Santo, é a ação mediante o Espírito Santo, na qual ele concede uma nova vida ao pecador que antigamente estava morto e agora o seu espírito vai ser regenerado, vai ser novamente iluminado e o Espírito de Deus vai então habitar no espírito do homem. Então, queridos, qual a necessidade da regeneração? A regeneração, ela renova as nossas mentes, é uma nova criação. E essa criação não é um novo hábito formado em nós, não é um novo hábito, não é um hábito que você adquire de ir na igreja, de orar, é muito mais do que isso, né? Mas é uma nova capacidade, faculdade que é reabilitada em nós, o nosso espírito é reabilitado para entender, para se relacionar, para se comunicar
com as coisas espirituais. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, morto não ouve, morto não vê. Então, o morto é surdo para as coisas de Deus, é surdo para a lei de Deus, é surdo para os mandamentos de Deus, é perdido no seu caminho. Então, é necessário que o Espírito Santo venha regenerar o espírito do homem, como tem aqui nessa imagem, a gente pode ver aqui, quando o espírito do homem é reabilitado, né? Ele vem habitar no ser humano. Então aqui o espírito do homem então passa a ser a habitação do Espírito de Deus, né? Quando o homem recebe Cristo como Salvador, se arrepende dos seus pecados, o seu espírito volta à vida. Ele é restaurado pelo Espírito de Deus. E sem essa regeneração, ninguém tem capacidade de ser salvo, ninguém tem capacidade de ver a Deus, ou de ouvir a sua voz, ou de ser cheio da plenitude da sua graça, somente através da regeneração do Espírito. Essa ilustração aqui, irmãos, nos ajuda a entender bem essa questão da regeneração, né? O homem morto espiritualmente, o homem de Efésios 2:1, ele tem o seu corpo, alma e espírito, porém o espírito é como uma lâmpada apagada, né? É uma lâmpada que não ilumina. Isso é um efeito do pecado de Adão sobre a vida do homem. Então, quando o homem aceita Cristo, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus como seu Salvador, né? Olha o que acontece na vida dele. Ele vai ser nascido de novo, ele vai ser regenerado. E aquele seu espírito, ele agora, né, o poder do espírito concede agora ao homem a capacidade de perceber a realidade espiritual, a fim de que o homem possa ter comunhão com Deus, né? O propósito maior é a comunhão, é a reconciliação com Deus, é a paz com Deus. Então, uma vez que o seu espírito é regenerado, né, agora essa lâmpada acende, agora o homem consegue enxergar, é como se uma nova lei de vida, né, uma lei verdadeira e espiritual, que é a luz, a santidade e a justiça, que leva à destruição de tudo que odeia a Deus e luta contra ele, é como se essa lei fosse colocada, ela é colocada no espírito do homem, né? Então a regeneração ela vai produzir uma milagrosa mudança no coração do homem, porque agora ele vai conseguir ver, enxergar, absorver essa lei de Deus, essa lei de vida. Então, queridos, a regeneração, essa obra maravilhosa do Espírito Santo, nada tem a ver com bagunça, nada tem a ver com irreverência, gritaria, perda de sentidos, algumas maluquices que a gente vê aí, né? A obra principal do Espírito Santo é essa, é trazer de volta o homem para Deus, reavivar de novo esse espírito do homem para que ele honre a Deus, receba Deus dentro dele. Então essa é a obra mais magnífica que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Então, queridos, ser renovado no Espírito significa que as nossas mentes possuem agora uma nova capacitação, né, uma nova e salvadora luz que vai nos habilitar, nos capacitar a pensar e a agir espiritualmente, a ter conexão com o mundo espiritual, conexão com a voz de Deus. Então, uma vez que o espírito do homem revive e triunfa sobre a alma e o corpo, né, nós vamos ter domínio sobre os nossos pecados. Então, a partir daí, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, né? O texto
áureo da nossa lição. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito de Deus, ele habita numa pessoa regenerada, para que nós sejamos templos do Espírito Santo. Nós precisamos receber, crer no sacrifício de Cristo na cruz, se arrepender dos pecados e crer nessa obra regeneradora do Senhor. Então, queridos, aí sim nós podemos dizer que nós somos templos do Espírito Santo, quando abandonamos todo o pecado. E agora nós vamos ver então quem é o Espírito Santo, né? Nós até então falamos aqui que ele regenera, que ele restaura, né? Que ele traz comunhão de volta do homem com Deus. Mas quem é então o Espírito Santo? A revista traz aí na unidade 1 a pergunta: quem é o Espírito Santo? Então, queridos, o nosso propósito aqui não é trazer um estudo sobre o Espírito Santo, porque nós não temos tempo e também não é o propósito dessa temática, não é o propósito dessa revista e nem dessa lição. Mas nós vamos trazer aqui alguns pontos importantes para dissipar alguns erros, algumas falsas crenças acerca da pessoa do Espírito Santo, né? Então, quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é uma fumaça, não é uma emanação da divindade. As escrituras mostram claramente o Espírito Santo realizando ações típicas de um ser pessoal, né? Nós vamos ver aí, a revista traz aí esse texto: qualquer indivíduo, para ser reconhecido como pessoa, precisa possuir 3 faculdades essenciais: inteligência, vontade e emoções, né? Aí tem algumas referências bíblicas, depois você pode conferir, mas o Espírito Santo, ele tem personalidade. A Bíblia mostra ele repartindo dons, mostra ele tendo vontade própria, sentimentos, pensamentos. Ele pode ser entristecido, ele pode se alegrar, ele pode se relacionar pessoalmente com o ser humano. Ele fica alegre por causa da nossa fidelidade, ele se entristece por causa dos nossos pecados, né? Então, nós vamos ver na Bíblia o Espírito Santo, ele pensa, ele deseja, ele ama, ele se alegra, ele consola, ele ajuda, ele intercede por nós, né? Ele nos encoraja, ele fala conosco, ele nos ajuda nas nossas orações, enfim. Então, o Espírito Santo definitivamente, ele é uma pessoa, não é algo impessoal, mas é uma pessoa que faz parte da Trindade e que requer que nós o honremos, né? O tratemos com dignidade, o tratemos com respeito, com reverência. O Espírito Santo é Deus, e como Deus, ele tem os mesmos atributos divinos que a Trindade tem, que o Pai e o Filho têm. Então, a ele não são atribuídos apenas características de uma personalidade, como nós temos aqui, né? Ele testifica, ele lembra, ele convence, ele ouve, ele ama, ele convida, mas também temos aqui características divinas, né? Ele é eterno, onipresente, onipotente, onisciente. Aí você tem as referências para você conferir com calma, né? Então, o Espírito Santo é Deus. E aqui nós temos o candelabro, que representa a plenitude do Espírito Santo, né? Deus, quando mandou Moisés construir o tabernáculo, ele instituiu que Moisés fizesse o candelabro com 7 lâmpadas para representar a presença plena do Espírito Santo no tabernáculo, né? Nós vamos encontrar aqui em Isaías 11:2,
uma revelação da plenitude do Espírito Santo através dos 7 Espíritos, né, de Deus, que Apocalipse também lá no capítulo 4, versículo 5, também vai falar dos 7 Espíritos de Deus, que na verdade representam essa plenitude do Espírito, que estariam sobre Jesus, né? Porque o capítulo 11 de Isaías vai falar sobre a vinda do Messias e como ele seria revestido dessa plenitude do Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é divino, ele é uma pessoa, ele pode nos encher plenamente. Assim como ele ungiu Jesus, revestiu Jesus, ele também nos reveste, ele também nos preenche plenamente. Por isso a palavra de Deus fala: enchei-vos do Espírito, né? Não entristeçais o Espírito de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, a pessoa do Espírito Santo, ela é muito importante na vida do cristão. Primeiro porque ele regenera o espírito do homem, né? E segundo, ele vai santificar esse espírito do homem, ele vai nos santificar, vai nos fortalecer, vai nos encher, né? A gente vê aqui a descrição de Isaías, ele é o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor, enfim, ele provê o homem de plena capacidade de comunhão, de vida, de salvação. Nós vamos ver agora alguns nomes, títulos e símbolos atribuídos à terceira pessoa da Trindade, atribuídos ao Espírito Santo. Nós vamos ver que a pluralidade de nomes, de símbolos e títulos, né, revelam não só a divindade do Espírito Santo, mas também a sua obra e o seu ministério no meio do povo de Deus. Nos textos bíblicos, o nome não tem a função apenas de distinguir alguém, de nomear alguém, mas também de revelar o caráter, revelar a obra, a maneira como o Espírito Santo age na vida das pessoas, na vida da igreja e no mundo. Alguns nomes, eles só são citados no Velho Testamento, outros são citados no Velho e no Novo, de acordo com aquela obra que o Espírito Santo realizou em cada testamento. Por exemplo, nós vamos ver aqui o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Vida, né? Um dos títulos dado a ele. Por quê? Porque ele vivifica o homem. Nós vimos no início dessa lição que é o Espírito Santo quem opera um novo nascimento, né? É ele quem dá vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Ele nos libertou da lei do pecado, né? Ele, através do entendimento, da revelação da palavra de Deus, nos fez nos reconciliar com Deus. Então, por isso ele é chamado de Espírito de Vida, porque ele é quem guia para uma caminhada com Deus. Um outro nome aqui que a gente vai ver também é o termo Consolador, que é a tradução da palavra grega Paracletos. O Consolador é um termo usado pelo apóstolo João. Nós vamos ver apenas João usando esse termo, né, lá nessas referências bíblicas que estão aí. E o sentido original da palavra quer dizer alguém que está ao lado a fim de ajudar, de defender. Então, nós vamos ver que quando Jesus promete a vinda do Consolador, né, os discípulos estavam tristes, estavam preocupados porque Jesus ia ser morto e todo o plano da sua morte e da ressurreição
havia sido ensinado por Jesus, mas eles estavam preocupados em ficar sós, né? Então Jesus ele vai prometer o Consolador, ele vai dizer: não vos deixarei órfãos, né? Mas eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador, e esse Consolador guiará em toda a verdade, esse Consolador irá nos consolar, né? Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está conosco, ele está nos ajudando nas nossas fraquezas, ele está intercedendo por nós. Então, esse nome significa essa obra que ele faz nos dias de hoje para conosco. Então, queridos, os nomes eles vão revelar a maneira de agir também do Espírito Santo. Um outro nome que ele recebe também é de Espírito da Verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo é o antídoto do espírito do erro e da mentira que está no mundo. Ou seja, o Espírito da Verdade vai combater a mentira, né? Nós vamos ver aqui em João 14, 26, que Jesus vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo vai guiar na verdade, ele vai apontar também para as Escrituras, né? João 16, do 13 ao 15, vai dizer assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui, né, a palavra de Deus falando que o Espírito Santo vai revelar toda a verdade, vai inspirar as Escrituras, vai guiar na verdade. Então ele se opõe à mentira, e quando nós dizemos aqui que a igreja é coparticipante com o Espírito Santo na dispensação da graça, né? Nós estamos dizendo aquilo que Paulo disse, que a igreja seria coluna e firmeza da verdade, ou seja, a igreja bíblica, a igreja verdadeira, ela sempre vai pregar a verdade. É inadmissível a gente ver por aí, às vezes, pregadores que, quando recebem a oportunidade para pregar no púlpito, né, começam a falar que o Senhor já falou por meio dos hinos, o Senhor já falou por meio dos cânticos, eu não tenho mais nada para pregar nessa noite. E isso não condiz com o ensinamento da palavra de Deus. A igreja bíblica sempre vai ter exposição da palavra de Deus, sempre vai ter a Bíblia como referência, como coluna que guia, que orienta as ações do seu povo, as ações dos crentes e as ações da igreja como corpo. Então, o Espírito da Verdade quer dizer isso, né, que o Espírito Santo ele trabalha para que a verdade seja ensinada, para que a verdade seja seguida, e também ele vai iluminar o entendimento do homem para entender a verdade, né? Quantas vezes você vai ler um texto da palavra de Deus e você vai orar, e às vezes textos difíceis, né, que você não entendia antes, mas quando você ora e pede a iluminação do Espírito Santo, e você lê de novo, parece que os textos saltam da Bíblia, parece que eles ganham vida, né? E você começa então a entender a mensagem. Então, essa é a obra do Espírito da Verdade. Um símbolo também do Espírito Santo era o óleo, né? Mais mencionado no Antigo Testamento. Ele era usado na unção do tabernáculo e sobre profetas, sacerdotes e reis para o serviço do Senhor.
Nós sabemos que o tabernáculo, ele era um tipo, uma figura de coisas espirituais, de coisas celestiais, assim como o livro de Hebreus nos fala. Então eram sombras de coisas futuras, né? Então o óleo ele era utilizado no tabernáculo representando a unção de Deus naquele lugar e a unção sobre aqueles que eram separados para o serviço do Senhor. A simbologia do óleo do Antigo Testamento ela foi toda cumprida em Cristo e em nós quando nós recebemos o Espírito Santo. O apóstolo João ele vai dizer: vós tendes a unção do Santo. Então nós já temos a unção. Nós não precisamos ser ungidos com óleo, pois o verdadeiro óleo, o Espírito, ele já foi derramado sobre nós e agora habita em nós. Então você colocar importância e fé em óleo, você está negando o sacrifício de Cristo na cruz, né? Hoje nós vemos aí uma banalização do óleo, uma banalização da unção. A unção é algo muito sério. Se você é ungido de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você, né? Inclusive no Novo Testamento nós não vamos ver sequer os apóstolos separando obreiros com óleo, e sim com imposição de mãos. Porque, na verdade, o óleo, a figura do óleo, a simbologia do óleo, ela foi cumprida em Cristo. Cristo foi o ungido, né? E nós, em Cristo, recebemos o Espírito Santo, que nos unge, que nos separa, que nos capacita e que, principalmente, habita em nós. Então, um outro símbolo do Espírito Santo é a água, né? A água é indispensável à preservação da vida. Jesus foi quem falou algumas vezes a respeito da água como sendo o Espírito Santo que os discípulos haveriam de receber, né? Jesus fala da salvação também como beber água. Ele vai dizer lá em João 4, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o Espírito Santo, ao habitar no crente, é essa fonte a jorrar para a vida eterna. Por quê? Porque é ele que opera e mantém essa vida em nós, né? João 7,37, Jesus vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Então é uma referência do próprio Senhor Jesus da água como sendo um símbolo do Espírito Santo, né? Por quê? Nós nascemos de novo dele, bebemos continuamente dele, através dele preservamos continuamente a nossa vida espiritual, através do Espírito Santo nós nos tornamos vigorosos, né, fortes, podendo desfrutar de uma vida plena. Então a água tem toda essa simbologia que representa essa ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Nós sabemos também que a água serve para purificação. Ezequiel ele vai falar lá no capítulo 36, vai usar a água também como um símbolo de purificação, de regeneração, enfim. Então a água é usada para se referir ao Espírito Santo, né? Quando a palavra é a manutenção da vida, a regeneração, a purificação. E nós precisamos beber continuamente dessas águas. Mais um símbolo aí do Espírito Santo é o fogo. Nós vamos ver que o fogo na Bíblia, ele possui diversos significados, mas principalmente para simbolizar a presença de Deus como fogo consumidor, que nós vamos ver lá em Hebreus 12, 29, né, quando o autor da carta exorta
a que nós venhamos a ter reverência e piedade, porque Deus é fogo consumidor. Também vamos ver um sinal da aprovação de Deus lá em 2 Crônicas, quando Elias ora e Deus manda fogo dos céus em resposta à sua oração. Também vamos ver o fogo como proteção de Deus, né? Quando Zacarias fala, traz uma profecia, uma palavra de Deus a respeito de cercar Jerusalém com muros de fogo. Também vamos ver o fogo como sendo purificação divina, lá em Malaquias 3:3, fala de purificar, como o ouro e a prata são purificados para tirar suas impurezas, né? Fogo também fala do juízo de Deus, né? Levíticos 10:2 tem a passagem em que o fogo consumiu aqueles homens que pecaram. Também o fogo tem o simbolismo, ainda falando de juízo, nós vamos ver Pedro falar que no fim dos tempos, na volta de Jesus, os elementos dos céus e da terra arderão como fogo, ou seja, serão purificados, né? O pecado será expurgado. Também vamos ver aí o fogo como símbolo de descida do Espírito Santo. Enfim, o fogo tem mostra várias facetas da obra do Espírito Santo, da obra de Deus, né? Então, a gente pode dizer que o Espírito é o fogo que aquece, que ilumina, que purifica, que limpa, que protege e que dá poder e energia também ao povo de Deus. Por fim, queridos, temos aí também o selo como símbolo do Espírito Santo, né? A figura do selo, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento, nessas passagens que estão aí em referência, 2 Coríntios e Efésios. E quais são as funções e propósitos normais de um selo? O que significa? Né? Um selo, em princípio, ele tinha 3 funções básicas, né? A autenticação de um documento só poderia ser aberto pelo dono do selo, identifica também a propriedade ou a posse de alguma coisa, né? Algo selado, também tinha a marca do seu autor, da sua propriedade, do seu proprietário, e também significava proteção ou inviolabilidade, algo que tivesse um selo, ninguém poderia tocar. Então, nós vamos ver aí, né, que o selo do Espírito, no nosso caso, vai indicar que o cristão é propriedade de Deus, que ele é protegido espiritualmente por Deus, né? 1 João 5:18-19 vai dizer que aquele que é nascido de Deus e não peca, o maligno não toca. Então, o selo tem essa garantia de proteção nossa. Então, todo crente convertido é habitado pelo Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, é porque ele não foi convertido, não tem a marca, não tem o selo. E isso é algo muito sério, queridos. É algo que nós temos que zelar para nós não entristecermos o Espírito Santo e termos a companhia dele continuamente, a habitação dele continuamente. Concluindo então, queridos, nós vimos na parte dessa lição de hoje que o Espírito Santo é Deus. E se o Espírito Santo é Deus, irmãos, ele deve ser honrado como Deus. Ele deve ser reverenciado como Deus, deve ser respeitado como Deus. Mas infelizmente nós vemos algumas manifestações nos dias de hoje, como essas imagens que eu trouxe aí, que nada tem a ver com a obra do Espírito Santo. A especialidade de muitos lugares e de muitas igrejas é derrubar pessoas. E como nós podemos crer, como nós podemos
aceitar um povo, uma igreja, um lugar que se diz ser cheio do Espírito Santo, mas não tem reverência, não tem temor, não tem respeito pela pessoa do Espírito Santo, lugares onde só tem histeria, gritaria, perda de sentidos, maluquices, carnalidades. Meu Deus do céu, que o Espírito Santo nos guarde dessas coisas. Apocalipse 3:1. Em Apocalipse 3:1, o Senhor Jesus reprova a igreja de Sardes, porque ela tinha fama de avivada, mas ele vai dizer que ela estava morta, porque o diagnóstico que Jesus faz é mais profundo, é diferente do nosso. Então, queridos, que nós possamos respeitar, reverenciar, conhecer a pessoa do Espírito Santo. Na próxima lição nós vamos falar mais das obras dele, falar mais das ações dele na vida do homem, para que nós não caiamos nesse tipo de engano que nós estamos vendo aí. E eu quero terminar agora orando, que você possa fechar seus olhos e orar comigo. Pai Santo, no nome de Jesus, nessa manhã nos prostramos diante de Ti, Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Somos pequenos, fracos e falhos, carentes da Tua graça, carentes das Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, por essa tão grande oportunidade, Senhor, de termos sido restaurados à imagem do Teu Filho, por essa grande oportunidade de termos sido reconciliados contigo, por essa grande oportunidade de ter o Teu Espírito Santo habitando em nós. Ajuda-nos, Senhor, a honrar, ajuda-nos, Senhor, a reverenciar esse Santo Espírito, ajuda-nos, Senhor, a ser cheios dele, ajuda-nos, Senhor, a dominarmos o pecado em nossas vidas. Senhor, visita esse meu irmão, essa minha irmã, que ouviu essa aula nessa manhã. Ajuda ela nessas fraquezas, ajuda ela nas suas dificuldades. Senhor, sabemos que o Espírito Santo é nosso intercessor, por isso eu te peço, leva essa oração ao trono do Pai. Espírito Santo, traduz a nossa oração ao trono do Pai. Visita essas famílias e essas pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, que elas possam ter a sua mente, o seu entendimento iluminado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E aquele que não foi regenerado, Senhor, que possa ser regenerado nesse dia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa tão grande oportunidade. Assim eu oro a Ti, já te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, tenha um dia abençoado na presença de Deus e até a próxima aula. Meus amados irmãos, estou aqui na presença do Senhor, junto com vocês, para agradecer a Deus pela manutenção da nossa vida, por ter nos guardado até o presente momento, e estou certo que Ele continuará a guardar os seus filhos que permanecerem fiéis a Ele. Diz a palavra do Senhor: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bem, meus queridos irmãos, nós estamos ainda em casa, oferecendo o nosso culto ao Senhor. Ainda não temos uma previsão de quando estaremos abrindo o templo para reunir os irmãos, porque a nossa responsabilidade é muito grande e ainda não foi liberado a abertura pelas autoridades. Tomei conhecimento hoje que um pastor em Rio das Ostras estava com a sua igreja aberta e ele foi chamado para que prestasse esclarecimentos
e pediram para que ele aguardasse mais um pouco. Então ele teve que suspender os cultos. E nós não queremos passar por vexames, desobedecendo as autoridades. Muito breve nós estaremos de volta. Logo esperamos a compreensão dos irmãos e que continuem fiéis, porque a fidelidade dos irmãos nos mantém de pé, nos mantém trabalhando, nos mantém mantendo os nossos compromissos na obra do Senhor. Graças a Deus, louvo ao Senhor pelos irmãos, um percentual de irmãos que tem me procurado e tem mantido o seu compromisso com a igreja, e aí nós pagamos todas as contas, os nossos compromissos estão em dias. Também, como já disse, no domingo em que falei, estamos a cada dia atendendo aos irmãos que têm necessidades com cestas básicas, e isto alegra o coração do pastor e é bálsamo para a vida daqueles irmãos menos favorecidos que perderam o seu emprego. Deus abençoe. Espero que os irmãos continuem participando da Escola Bíblica Dominical. Esta lição que traz uma mensagem, corpo, alma e espírito. E a cada domingo nós recebemos uma palavra esclarecedora e edificante. Deus abençoe os irmãos. Desejo que os irmãos tenham aí uma semana abençoada na presença do Senhor. E Deus há de cada dia nos guardar e nos dar vitória. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos nesse instante, que estamos aqui, Senhor, na tua presença. Já participamos da lição da escola dominical, que tem trago a cada um dos teus filhos o conhecimento de verdades fundamentais. Abençoe, Senhor, a cada um dos teus filhos, edificando-os na tua palavra, eles dando segurança e certeza da tua presença, os orientando, guardando e dirigindo pelo teu Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com os remidos do Senhor, hoje e sempre. E todos dizem amém.